Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você, dona de casa. Um bom dia para você, trabalhador rural. Um bom dia para você, pescador da colônia Z30. Um bom dia para você que está ligado com a gente na praia do Tucunaré. Um bom dia todo especial aí, pessoal do Geladinho, da praia do Geladinho. Em todos os lugares de veraneio na nossa cidade, onde tem alguém que, né, vai passar o final de semana, está passando o final de semana, aí acampado, um abraço para você, também para o fazendeiro, para o granjeiro, um abraço para você, mototáxi, mototaxista, pessoal do Uber, do aplicativo, um abraço para você, táxi lotação, um abraço também para você que trabalha à noite e agora de manhã está chegando para tomar o café depois dormir. Para você, vigilante noturno, um abraço bem forte. Um abraço bem forte para o prefeito municipal, Sebastião Miranda, toda a sua equipe de trabalho, secretariado da Prefeitura Municipal, um abraço para vocês. Todos os funcionários da Prefeitura, se sinta abraçado pelo programa Nossa Terra. Um abraço também especial para o presidente da Câmara do município de Marabá, juntamente com todos os vereadores e funcionários daquela Casa de Lei. Um abraço também para todos aí do fórum, diretor, e todos os funcionários do fórum aí da cidade de Marabá. Um abraço para a prefeita de São João do Araguaia. Um abraço também para os vereadores lá de São João do Araguaia, ligado com a gente. O Sérgio, né? Sérgio Primo tá ligado com a gente lá na sua fazendinha. Um bom dia para você aí. O Sérgio é gente boa, gente do coração da gente. Um abraço também para você, meu amigo Chicão, conhecido como Chicão, é o Francisco Arraes, para o Célio Miranda. Um abraço para você, Miguel Cassebe, Jorge Beles, Milton Farias. E também um abraço bem forte para o Paulo Roberto, ligado com a gente na Marabá, pioneira do programa policial. De olho em você. E vamos iniciar com a Brahá, uma tefilah, a oração que é feita. Cada dia nós fazemos uma oração nova dentro do programa, que é a oração do Sidu completo. Agora, a minha esposa está pegando aqui um Sidu do Shabat, mas ela está extraindo uma oração para que a gente possa se deliciar na presença do Eterno, fazendo os nossos pedidos. Baruch Hashem. Shalom. Shalom. Diz assim, hoje por ser segunda-feira, muitas pessoas, Pamela Arranjos. Muitas Um abraço pessoas para estão você, iniciando Pamela, e a semana toda a sua por família. ser a segunda-feira, né? Um abraço para você, pessoal da UTI Céu, ligado com a gente. E muitos já ficam pensando assim, tem que abrir a porta de emprego, a porta disso, a porta daquilo. Tá, achou? Né? Achei. Baruch Hashem. Para você que está precisando aí de uma ajudinha aí dos céus, né? Preste atenção nessa oração e também ore em espírito, onde você estiver, né? Acompanhe a oração. Baruch Hashem. Aí diz assim, Eloheinu, nosso Deus, Deus de nossos pais, com bom augúrio, comece para nós os 6 dias de trabalho. Que venha ao nosso encontro para a paz, livre de todo pecado, iniquidade, e limpos de qualquer transgressão, culpa e maldade, que esteja ligado a ti com o estudo da lei. Boas obras, agraciados com a sabedoria, entendimento e inteligência da tua parte. Faz-nos ouvir nele gozo, alegria, e não tenhamos inveja de nenhum homem, e nenhum homem tem inveja de nós, nosso Rei, nosso Deus. Dá bênção, fartura, prosperidade a todas as obras das nossas mãos. E todo aquele que aconselha a nós, e todo o teu povo, Israel, com conselhos bons, pensamentos bons, fortifica-o, abençoa, levanta-o, afirma-o, executa seu conselho, como foi dito. Dar-te-ei conforme teu coração, e todo o teu conselho será cumprido, como foi dito. Sentenciarás boas sentenças, se afirmará em ti, e a luz ilumine sobre os teus caminhos. Todo aquele que aconselhar a nós e a todo o teu povo, Israel, com conselhos que não são bons, com pensamentos maus, anula seu conselho com o que foi dito.
O Eterno anulou o conselho das nações, exterminou os pensamentos dos povos, e foi dito: aconselhai conselho, e ele será anulado. Falai com coisa, e não se afirmará, pois conosco está Deus. Abre para nós, Eterno, nosso Deus, nesta semana e em cada semana e semanas, porta de luz, porta de bênção, porta de alegria, porta de júbilo, porta de louvor, porta de felicidades, porta de cântico, porta de regozijo, porta de vida boa, porta de bem-estar, porta de salvação, porta de perdão, porta de bem-estar, porta de estudo, porta da lei, porta de manutenção firme, porta de desculpa, porta de conforto, porta de absolvição, porta de ajuda, porta de redenção, porta de bom sustento, porta de justiça, porta de contentamento, porta de firmeza, porta de cura completa para todo Israel, em todo lugar, porta de paz, porta de tranquilidade, porta de lei, porta de oração, porta de penitência, porta de salvação, como está escrito. A salvação do justo vem do Eterno. Ele é a sua força em hora de angústia, e os ajudou, o Eterno os salvou. Salvou dos ímpios e os libertou, porque se abrigaram nele. E foi dito: descobriu o Eterno o braço da sua santidade aos olhos das nações, e viram todos os confins da terra a salvação do nosso Deus. E foi dito: a voz dos teus profetas levantaram a voz e cantaram juntamente, pois todos os olhos verá quando voltar o Eterno a Sião. Cumpre-se, ó Eterno nosso Deus, o versículo que foi dito: com formoso som sobre os montes os pés do anunciador das boas novas, fazendo ouvir a paz e trazendo boas novas e a salvação, dizendo a Sião: reinou teu Deus. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Cara, o Eterno vem abrir portas que estão fechadas, a porta da vida sentimental de muitas pessoas aí, porta financeira, as portas estão só aquelas histórias que nós contamos aqui do Salmo: levantai portas, vossas cabeças, né? Quem vem lá? Vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, né? Ele é o Rei da Glória. Então, quando nós abrimos o coração para deixar ele entrar, aí você vê as portas se abrindo, a porta da saúde, a porta da finança, a porta da família, a porta da ação social, a porta da caridade. Há muitas portas em nossas vidas que estão fechadas hoje. Por isso que muitas vezes oramos e não conseguimos resposta, porque há muitas portas fechadas. Agora, para se abrir essas portas, só o dono da vida. Só o dono da vida. Só ele abre e só ele fecha. Aí tem gente que fala assim: não, mas o diabo tem atrapalhado minha vida, por isso que eu estou passando isso. Não, não é o diabo, não. É você mesmo que precisa se acertar com Deus para que o diabo venha fugir de vós. Procurar endireitar os seus caminhos, né? O Novo Testamento diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Agora você não resiste, fica com medo dele, aí ele é igual o cachorro. O cachorro perceber que você tem medo, ele vem em cima. Mas se o cachorro perceber que você é valente, ele corre. Pode ser valente o que for, ele rosna, mas depois ele vai embora. Sai. Assim também são os demônios. Eles perturbam as pessoas porque você tem medo de diabo, você tem medo de demônio. Mas aqueles que conhecem a Deus, ele resiste o diabo e o diabo foge dele. Vamos, hoje a Paraxá de Gênesis 37, a porção é a 9, não é isso? Vai é chefe. Na porção 9, né? Hoje é Torá. Torá. A lição da Paraxá de hoje, da energia que circula desde ontem, né? Ontem foi domingo. Foi. Desde ontem que circula essa energia que o Eterno derramou sobre a terra, que é a Vai Shever. É a oportunidade que nós temos de prosseguir
e vencer os obstáculos que o Hoje Eterno... já é 4, né? Hoje é 4. 4 de Esse, dezembro. esse ano está passando rápido. Ligeiro. Quando menos esperar, Natal ou Ano Novo. Aí terminou o ano. Termina. Aí começa outra jornada de novo. Novo ciclo. Novo ciclo, mas se você... por exemplo, as igrejas lá no Goiás, começou isso lá pelo Goiás, eles fazem um projeto, né? Projeto de vida. De vida para para o ano vidouro, né? Que se inicia. Aí são 12 dias ali de campanhas e tal. Para nós, no judaísmo, a gente permanece o mesmo estudando Torá, porque a vitória é nossa, a gente sabe que é só nossa. obedecer, né? Que diz assim, agrada-te do Senhor e fará o desejo do teu coração. Outra coisa, para nós, nessa mudança de ano, o calendário gregoriano, para nós não tem efeito nenhum. Porque, o nosso já começou em setembro. O nosso começou em setembro e vai terminar, a gente vai ver se é setembro ou início de outubro do ano que vem. Então, essa diferença de mudança de ano, de dezembro para janeiro, é só no calendário gregoriano, não é no calendário da Bíblia, né? Não é no calendário do Hashem. O calendário do Hashem começou em setembro, como nós já falamos. Mas vamos para Gênesis capítulo 37. Quem tem uma Bíblia queira nos acompanhar. Baruch Hashem. Bora nos Baruch Adonai Elohim. Pegue sua Bíblia. Capítulo 37 de Gênesis, do versículo 1. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos ovelhas. Ele era mocinho com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia José má notícia deles a seu pai. Israel amava José mais que todos os seus filhos. Mas era fuxiqueirinho, hein? Filho da sua velhice. E era para ele, e fez-lhe túnica, talá, com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos os seus irmãos, e odiaram-no, e não podia falar-lhe em paz. E teve José um sonho, anunciou-os a seus irmãos, e passaram a odiá-lo mais. E disse a eles: escutai, rogo, o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantavam meus feixes e ficava em pé. E eis que eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantavam meus feixes e ficava em pé. E eis que rodeavam vossos feixes, e prostravam-se diante do meu feixe. E disseram-lhe seus irmãos: será que reinarás mais? Será que reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais, por seus sonhos, por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que sonhei outro sonho. Shalom, meu filho. Shalom. E eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e a seus irmãos, e repreendeu-lhe seu pai, e disse: que sonho é este que tiveste? Viremos, pois, eu e a tua mãe, teus irmãos, prostrar-nos na terra perante ti? Invejaram-no seus irmãos, seu pai, esperou o fato. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Xerém. E disse Israel a José: por certo, teus irmãos estão apacentando em Xerém. Anda, e te enviarei a eles. E disse: eis-me. E disse-lhe: vai, rogo, vê a paz de teus irmãos e a paz do rebanho. Respondeu-me alguma coisa. E enviou do vale de Hebrom
E chegaram a Xerém, encontrou um homem, e eis que estava perdido no campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que buscais? E disse: Meus irmãos, eu busco. Diz logo a mim aonde eles apacentam. E disse o homem: Partiram daqui, porque escutei-o dizendo: Vamos adotar. E foi José atrás de seus irmãos. E encontrou-os em Dotã, e vira-no de longe. E antes que chegasse a eles, tramaram matá-lo. E disse cada um a seu irmão: Eis que aquele dono dos sonhos vem. E agora vinde e mataremos, e jogamos no poço, e diremos: Um animal matou e comeu. E veremos o que serão de seus sonhos. Escutou Rúben, e o livrou das mãos deles, e disse: Não o feriremos de morte. E disse Rúben: Não derramarei sangue. Jogai no poço, que está no deserto, e não ponha a mão nele. Isto disse, para livrá-lo de suas mãos e devolvê-lo ao seu pai. Esses irmãos aí não precisava de diabo para tentar eles não, né? Não. Não precisava não, porque... O que faz a inveja, né? Porque na realidade, Ruth, o que mais esses irmãos de José... José, desde pequeno, era aquele menino fuxiqueiro. Tudo que os irmãos faziam, ele corria. Papai, fulano fez isso. Mas Papai, muitas coisas mas assim, aí gerou antipatia. É. Esse menino velho fuxiqueiro, os outros eram maior, né? Uhum. Maiores. E aí tudo que eles faziam, José ia lá, fuxicava. Então aquilo ali foi crescendo ódio, porque havia entre si ali, Ruth, 2 filhos era de uma mãe, 3 era de outra, um era de outra. E José era filho de outra mãe, mas era só um pai. Eles eram irmãos da parte do pai. Só. E aí começavam aquela... Porque, Ruth, essa história de um homem ter várias mulheres... Sempre tem contenda. Sempre tem contenda, porque pela lei do levirato, aquele que casa com uma... a posse deles, ele se apresenta com o juiz, e aí é feito o levantamento que ele tem, aí ele pode ter uma mulher, 2, 3, 4, 5. Estou falando aqui da época da Bíblia, onde aconteceu isso aqui. Então, essa lei dá direito, sim, a pessoa casar, tudo, a sociedade respeita, né? Mas essa não é a cultura nossa. Quando um homem tem 2 mulheres, aí todo mundo atiça pedra, porque é bigamia. Aí, e todo mundo acha errado. Agora, veja bem, a situação de José, no meio dos irmãos, ele era o mais querido do pai, porque ele vivia mais colado no pai. E outra que era o pai da velhice, quer dizer, o filho na velhice, né, do pai. Do pai, é o ponto de rama, o último filho, né? Então ele... E era da mulher que ele amava, né? E aí que tá. O cara pode ter 5 mulheres, mas tem uma que ele ama, e aquela que ele ama é que ele dá mais atenção aos filhos, que é o caso bíblico aqui, né? Porque a Bíblia, ela mostra a parte, assim, de lei civil, leis familiar, para a gente estudar e pesquisar e ver o que aconteceu de fato, porque a Bíblia ela não dá um relato total, porque se ela fosse dar um relato total de cada história, uma casa não cabia as Bíblias, né? Aí, mas aqui eles fazem um resumo, mas mostram para nós através da cultura judaica, da lei civil do país de Israel, que acontecia muito isso, mas mais tarde foi proibido pelos rabinos, né? Sacerdotes, a bigamia. Mas aqui, a criança, para ela ser fuxiqueira, fofoqueira, a culpa está no pai. Não, mas já nasce com a criança. Não é nada, ele incentivou, porque se ele reclamasse, brigasse, meu filho, não faça isso, ou para com isso, ele deixava. Deixa disso, não faça isso, para com isso. Mas ele não, ele incentivava. Vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo.
Ele fazia isso. E ele ia e trazia a notícia. Aí os irmãos de José já sabiam que ele veio para isso. Estava no meio deles, mas para vigiar e contar para o pai, para ganhar cartaz com o pai. Aí, e outra, esses sonhos já é sonho de revelação do futuro de José e seus irmãos, né? O que ia acontecer no futuro. E quando ele contava, aí veio mais ódio. Outra, o pai tinha 12 filhos. Por que ele fez só uma túnica? Ele devia ter feito 12, né? Dá um para cada filho. É tipo no final do ano, muitos festejam o Natal e dá presente para os seus filhos. Ele vai dar o presente só para um e tem que dar para todos. Para todos, é. Porque senão vem o ciúme, a inveja, aí vem contenda aí de todo jeito, né? Ruth, quando eu era criança, meu Papai Noel era muito pobre. Só me dava carro de plástico e largava as rodas. Eu levantava. Daquelas bonecas que não mexia nem com o pé, nem com o braço. Aí disse, faz um bilhete e pede. É Papai Noel, o brinquedo que tu quer. Ainda enganava, né? Aí eu fazia um bilhete, né? Queria tanta coisa. Eu já sabia ler e escrever. Aí eu pedia um carro com controle remoto, que era o sonho da minha vida, de toda criança daquela época. Mas eu não ganhava, mas o Evaldo, o Bicharo, os ricos ganhavam carro com controle. E eu via com um carro de plástico largando as rodas. Aquilo para mim era uma vergonha, né? Mas eu pensava assim, rapaz, eu acho que eu não deixei a janela aberta do meu quarto. É tanta mentira, No né? próximo ano eu vou dormir na rede, porque dá espaço. Diz que o Papai Noel é gordo, ele vai entrar e colocar o meu presente debaixo da rede. Quando eu descia da rede, eu pisava em cima do carro de plástico e ele amassava. Já perdia meu brinquedo, meu presente. Então, é interessante, gente, a gente fala assim, mas todos nós vivemos, já fomos crianças e vivemos essa ilusão. Já vivemos. Porque... E é uma mentira que vão botando na Não, cabeça e é uma das mentira crianças, que né? ela dura o ano todo. A minha mãe... Se tu for obediente... A minha mãe me chamava de Raimundinho, porque era pequenininho, feio e preto. E curubento. Aí, Raimundinho, vem cá. Olha, se tu for bem na escola e passar no final de ano, Papai Noel vai trazer um brinquedo muito bom para ti. Agora, se tu continuar do jeito que tu tá, só de castigo, por causa de briga na escola, o Papai Noel nem vai passar no teu quarto. Aí a irmã ficava mansinha só aquele dia, depois esquecia. Era muita energia. A criança tem muita energia. Tem. Aí, bora lá para os comentários. Diz assim. No capítulo 37, versículo 1 diz: habitou Jacó. Na porção anterior, a Torá descreve brevemente a genealogia de Esaú e de seus descendentes, mas esse relato foi interrompido subitamente. Essa é uma das características da Torá, que abandona a parte histórica geral de detrimento do que mais importante. Os relatos da Torá vão se concentrando cada vez mais na parte espiritual e naqueles que haveriam de herdar o espírito hebreu. A família de Israel vai depurando-se paulatinamente. Abraão abandona seus pais na Caldeia. Israel separa de Isaac e Esaú de Jacó. E com isso inicia-se a história dos Bene Israel, os filhos de Israel. Jacó, no final, estabelece na terra que foi habitada por seu pai Isaac, no país prometido a Abraão. Ao entrar na Terra Santa, Jacó não era mais Jacó, símbolo da Gelut, exílio, que deveria iniciar-se frente ao mais forte, e sim Israel, que luta com os poderosos e os vence. 2. Estas são as gerações de Jacó. José. Os mestres perguntam se a Torá pretende narrar a história de Jacó cronologicamente. Deveria então começar com o filho mais velho de Jacó, Ruben, e não com a história de José.
O saudoso Gran Rabim de Tel Aviv, Amiel, responde a esta indagação com a sua provérbia maestrial e brilhante interpretação. Toda a história de Jacó e Israel refere-se na vida de José. Tudo o que aconteceu a José não é outra coisa senão aquilo que sucedeu a Jacó, uma repetição exata da experiência que Israel viveu como povo desde a sua entrada na arena da história universal. Ruth, essa história de predestinado não é para todo mundo, não. Você vê que acontece muitas coisas com a personagem bíblica, aqui dentro da Bíblia, que já aconteceu com seu pai, com seu avô. Ele está revivendo o que aconteceu, né? Então, há uma predestinação. Onde é que está escrita essa predestinação? Lá nos 10 mandamentos, lá diz: amaldiçoarei a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia a 2.000 gerações dos que amam e guardam os meus mandamentos. Então, quer dizer, existe uma predestinação para o ser humano? Sim, está lá no mandamento. Se você guardar os mandamentos, ele te abençoará 2.000 gerações para frente. Se você não guardar, você será amaldiçoado 160 anos, que é a quarta geração. Que aí inclui toda a família, né? Então há uma predestinação. Ser santo não é brincadeira, não. Quer dizer, o que você faz hoje, quem vai pagar o preço é os teus netos, tataraneto, e vai por aí, tataraneto e tataraneto. Deixa eu falar uma coisa, Ruth, há muitos pecados que nós cometemos aqui na Terra, filhos, que nós pagamos, mas tem outros que passam para a geração. Por exemplo, a maldição hereditária. Os 10 mandamentos falam disso: amaldiçoarei a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E tem muitas coisas que nós estamos passando, é porque nós estamos pagando o erro dos nossos avós. E as pessoas não veem isso. Não vê isso. Às vezes, por exemplo, assim, quando a gente era criança, a gente olhava assim para as famílias aqui na cidade. Estou falando de Marabá. Não tem Marabá quando era só o turrão mesmo, a velha Marabá. Ali é onde todo mundo se conhecia. Se entrasse uma pessoa estranha na cidade, todo mundo sabia que tem alguém estranho na cidade. Então, todo mundo conhecia, a sociedade se conhecia. Ali a gente sabia que tinha pessoas, tinha família que tinha maldição. Umas tinham maldição dos membros tirar a sua própria vida, o suicídio, né? Tinha outros que tinham maldição da tuberculose. Quase toda da família, ele baixava o ombro porque era o sinal da tuberculose naquela vida. Então, com o passar do tempo, a medicina ela foi evoluindo e hoje a gente já não vê esse fluxo de tuberculose na sociedade, de tuberculose. Então, e não é só isso, mas muita coisa, como a maldição hereditária da prostituição. A prostituição. Por exemplo, uma pessoa que ela foi, quando era jovem, vivia uma vida banal, né, com vários homens, né? Não, porque tem mulher que não é rameira, assim, em termos da palavra. Que a rameira é aquela que vai para a esquina com a sacolinha e fica rodando aquela bolsinha. Aquela lá está declarada rameira, que a Bíblia fala. Mas há muitas mulheres que têm condição e quer viver uma vida de, não compromisso com ninguém, sem compromisso com ninguém. E aí o que acontece? Ela vai adquirindo maldição. Quando ela deixa essa vida, acha um homem que seja bom para ela e case, mas a maldição permanece, os pecados estão com ela. Aí vai as filhas. Aí vai entrando as filhas, né? As filhas. Então, os filhos, porque os filhos, eles pagam pelos pecados dos pais. E é isso que na realidade a gente deve... O que nos afasta dos pecados da maldição? A Bíblia diz que é quando guardamos o mandamento de Deus. Josué ia substituir Moisés, era o sucessor. Que conselho foi que o Eterno deu para Josué? Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas sempre tem um se, né? Se guardarem os meus mandamentos. Agora as pessoas vêm lá do mundão.
aceita uma religião, E mas quer não permanecer. conhece o nome de Deus, não sabe o nome de Deus, né? Uhum. Acha que é Deus, Deus é apelido, não conhece os mandamentos de Deus e não é ensinado, né? Não se deixa, né, ensinar e nem Nem é procura ensinado, aprender. né? Porque aqui existem muitas religiões aqui no nosso Brasil que elas têm como base a lei de Deus, a base, né? Uhum. Aí tem muitas religiões que para eles qualquer coisa tá bom, né? Tanto faz guardar como não guardar, nós já estamos salvos, nós já vamos para o céu e fica numa vida de pecado, no mundo de pecado. O que a Bíblia diz? O mundo jaz aonde? Maligno. E nós estamos vivendo aonde? No mundo. Maligno. Quando tu estiver vivendo no mundo, você está próximo a pecar ou está em pecado. Jéssica e Eliane, bom dia. Mãe Shalom, mãe e filha. e filha. Um está no Pará e outro em Minas, né? No versículo 3 diz assim: amava José mais que todos. Aí ele mesmo dá um conselho aqui na Torá, né? Quem amava José mais que todos? Jacó. Jacó. Ele diz assim: guardai-vos de fazer diferença entre vossos filhos. Amai igualmente todos eles. Nos diz o Midrash. Agora me diz uma coisa, esse conselho aqui. Amai-vos vossos filhos de igualdade. É igual. Mas quem tem muitos filhos pode amar de igualdade? Sempre tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Tem aquele mais chegado, mais carinhoso. É. Tem aquele que ele pode ser rebelde lá no mundo, mas ao lado do pai e da mãe, ali é o refúgio dele. Então, quanto mais, tanto faz ser pai como avós, aquela criança que mais encosta no pai ou nos avós, ela é a mais amada deles. Os outros, não, eu amo todos, cada um, tal. Meus netos, eu amo todos, olho para eles assim, amo todos eles. Mas tem uns que é agarrado com a gente, né? Quando é pequeno. Depois que já cresce, aí já não... Não liga mais. Aí o Eterno, ele não deixa a gente atrasado, não. Sempre tem, né? Sempre tem um, né? Ficar no lugar. Esse ano mesmo, no início do ano, eu estava aqui pensando... Eterno, o último neto que nós temos aqui em casa é o Calel. Já está 4 anos, está ficando rapazinho já. Já se arruma para a escola, tudo. Quer dirigir moto, quer dirigir carro, né? Dirigir. Mexe no computador, tem o celular dele de alta linha. Mas, e aí, depois desse menino aí, vem o quê? Aí o Dani veio para morar com a gente, mais a esposa. Aí quando fizeram o exame, tá aí, vai nascer uma criança. Então quer dizer, o Eterno não nos deixa só. A gente que é avô, que tem o coração voltado e ama a criança, e é tão bonito quando o neto chega. Antes dele ir para a escola, ele vem com os olhos fechados por causa do refletor. Ele vem encosta bem aí, só para dar benção, só para dizer oi, shalom. Aí vai embora para a escola dele, né? Mas ele tem que vir. Então esse é apego. Esse apego de sangue e tudo. Mas a gente ama todos os nossos netos e sempre amaremos, porque na realidade é sangue, e sangue compartilha um com o outro, né? O amor. Ele diz assim: por causa da túnica talá que Jacó fez para José, este foi detestado por seus irmãos. Como é que é o nome da túnica? Causando discórdia entre toda a família. Como é que é o nome da túnica? Talá. Talá. No hebraico, essa túnica talá, ela significa uma túnica de uma peça só. Ela é feita de uma peça só. De uma peça só. Ela não tem divisão, assim, um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Mesmo que muda de cor, mas a linha segue o mesmo segmento. Então, chama-se talar. Essa túnica ela é mais cara de qualquer outro tipo de roupa. Porque ela é feita especificamente para você. Ela tem as suas medidas, né? Você vê como é que a Torá, ela traz para nós revelações do texto e o contexto para que a gente venha entender. E elas são feitas naquela roca de fiar, né? Que vai botando tecido, a linha ali, vai puxando e vai formando aquela roupa. Ou então só o tecido. Quando a gente era criança... Faz muito tempo. Faz muito tempo. A gente via nos livros aquelas baianas com aquele montão,
uma bola feita de pano e elas traçando aquele negócio. Mas aquilo ali é para fazer as rendas. Lá no Ceará tem muito. Aí, quando eu era criança, eu tinha aqui no grupo municipal, né? No grupo estadual, que eu estudava no estadual, no IP. Aí a gente entrava, tinha a velha lá, uma senhora de idade já, ela fazendo aquilo lá. Eu ficava olhando, ela trançando uns pauzinhos para cá, outros para cá, outros para lá. E ali ela faz a renda, né? Aí tem uma música no Nordeste que fala assim: aê, mulher rendeira, aê, mulher renda. Evanice, bom dia, ensina Shalom. a fazer renda que eu te ensino a namorar. Então, essa é a cultura nossa, né, Ruth? A cultura nossa, do nosso Brasil querido, do Nordeste do nosso Brasil. Principalmente no Nordeste, no Ceará, tem aquelas senhoras que são as mulheres rendeiras. Fica na porta da casa, junta várias senhoras, até as jovens já começam a aprender. Ali não é o WhatsApp não, que elas ficam trançando a vida dos outros ali. Para poder já aprendendo ali, vai passando de geração em geração. Mas não perder a cultura, não perder a cultura, né? Versículo 9. Sonhei outro sonho. Todo sonho de uma pessoa tem alguma coisa de inverossímil, disseram nossos rabinos. Tanto é que no segundo sonho de José, o sol simbolizava seu pai, a lua sua mãe, e as 11 estrelas seus irmãos. Entretanto, a mãe Raquel já não existia então. Né? Mas aí, Ruth, quando vem cumprir, ele tem um sonho dos peixes. Dos peixes, que não é de feixe. Aí o feixe dele levantava e os outros estavam deitados, se curvavam. Ali deu o exemplo de que ele seria grande e a família dele ia se curvar um dia. Mas ele não entendia, eles não entenderam. Não entendia, eles ficavam com raiva. Porque aqui ele ficava em pé e vinha a lua e o sol e as estrelas. Eram 11 estrelas, vinha também se prostrava perante ele. Já estava mostrando que no futuro ele seria alguma coisa, né? Alguém. A tia Antônia entrou. Bom dia, saúde. Uma boa segunda-feira para a senhora, dona Antônia, e para todos aí de Monte Alegre, né? Aqui no versículo 14 diz assim, o Vale de Hebron. Estando Hebron situado numa montanha, Números capítulo 13, 22, não podia Jacó enviar José do Vale de Hebron. O Exegeta Racha interpreta de fato no sentido figurado, dizendo que Jacó enviou José, enviou José, baseado nas palavras de Deus a Abraão, no capítulo 15, versículo 13. Versículo 15 diz assim, que buscai? O Rabi Namiel pergunta na sua bela e tão humana análise. Em que consiste a missão histórica de Israel? E responde com argumento talmúdico. A nossa missão consiste em propagar o ideal monoteísta. Isto só pode ser concretizado se sairmos do nosso ambiente restrito, procurando nossos irmãos sem distinção de cor, raça, a fim de familiarizá-los com os nossos ideais e ensinar-lhes os elevados preceitos da nossa ética. Ruth aqui fala de que o Talmud fala que a nossa missão consiste em propagá-lo, o ideal monoteísta, quer dizer, propagar, divulgar. Que só existe um Criador. O monoteísta, mono é um. Mas, na realidade, Ruth, quando nós propagamos que existe só um Criador na Bíblia, ele é o nosso Salvador, o Criador, é quem nos cura e quem nos salva, e só a Ele devemos orar. Não devemos orar a 3, a 4, Deus. Não, a Bíblia ensina que todas as orações são para o Eterno e devemos orar para Ele. Mas, na realidade, Ruth, existe, quando você ensina sobre só existe um Deus e o resto é resto, o que acontece? É aí que você vai achar os seus verdadeiros irmãos, aqueles descendentes de
de Israel que estão perdidos na nação que ainda não sabe que pertence a Israel. Porque eles falam que há 10 tribos ainda perdidas, né? Na diáspora. Não, mas eu falo assim, porque tem gente aí que agora há pouco tempo chegou um casal aí e eles, não foi só um casal, mas outras pessoas, várias pessoas chegaram e passaram a amar a gente como se fosse parte dele, da família dele, só fala no que a gente está ensinando. O que é isso? Está se cumprindo isso aqui. Nós ensinamos o quê? Monoteísta. Eles vinham com 3 deuses e nós apresentamos o Deus verdadeiro dentro da Bíblia hebraica. Eles creram e estão servindo esse Deus e está destravando o que estava travado. E ele diz que para a gente propagar o ideal, ou divulgar, isso só pode se concretizar se sairmos do nosso ambiente restrito. Porque muita gente está numa religião e ele crê que aquela religião é a primeira, porque não tem conhecimento de Bíblia, né? E se sair dali, já viu. Você chegou aqui como? Você chegou todo lascado, todo arrebentado na vida social, financeira. Aí aqui nós oramos, fizemos uma campanha para você, você melhorou de vida. Agora se tu sair, tu perde. Na Bíblia não é assim. Mas aí às vezes a pessoa fica ali obrigado por medo de sair e perder tudo. Tu lembra aquela irmã? Ela gostava de estar aqui em casa com a gente. Quando ela estava em uma igreja aí, as coisas dela prosperavam. Era só ela sair, aí o marido, o que o marido dela fazia? Ele trabalhava de agiota, ele pegava dinheiro dos outros, não devolvia, e a polícia na porta, e aquela confusão. Ela voltava para a igreja, acalmava tudo, recebia as vendas, tudo. Porque ali há uma egrégora de espírito trabalhando para isso, que é para a pessoa não sair. Quando ela saía, ela se arrebentava, ela chegava a dizer para mim: Cavalcante, eu não consigo mais ficar longe daquela igreja. Por quê? Porque todas as vezes que eu saio da igreja, que eu me afasto de lá, eles estão orando contra, rapaz. O que é orar contra? É feitiço. Então, quem está aqui recebe oração de bênção. Quem saiu recebe a maldição. Aí vão orar contra aquela pessoa. A pessoa está despreparada, não tem uma proteção, aí o bicho pega. Aí ainda diz assim, que a gente tem que sair, procurar, né, os nossos irmãos, sem distinção de cor ou raça. Porque os remanescentes de Israel que estão espalhados na terra, não está escrito na testa que ele é um remanescente, né? Vanice, o que a Vanice diz aí? Só existe um Deus, o restante, tudo e todos são obra de suas mãos. É mesmo. Vanice, aí é o primeiro passo para a grande vitória. Quando você exclui os deuses da sua vida e crê somente num, o que a Bíblia fala que é monoteísta, né? E quando você vê, Nabucodonosor, ele se considerava um deus, né? Caboclo do Muju? Ele se considerava um deus. Não é que ele se considerava. Deixa eu só explicar uma coisa. Na cultura antiga das nações, por exemplo, Faraó. Faraó era... quando ele assumia o cargo de Faraó, ele recebia um título de Deus do Egito. Deus do Egito. Assim, várias nações. Então, por exemplo, as leis de Faraó, você tinha uma audiência com ele, você não podia olhar nos olhos dele. Senão ele matava. Se olhasse, você estava morto. Já tinha gente ali para matar você. E quando ele implicava que a pessoa tinha que se prostrar perante ele, eu sou Deus. Quando ele foi... se prostra aí, porque o judeu ele não se prostra, então ele, para não perder a vida, ele às vezes eles eram obrigados, né? Rapaz, o judeu não ora nem de joelho, não ora de joelho não. Quando vê um judeu orar de joelho, porque o negócio está pegando, é pegando mesmo. E é perto do pacto, né? Aí como eu estava falando... Não, só um instantinho, deixa eu concluir, que eu até perdeu o raciocínio. Então, você vê uma coisa... Eu estava falando de quê mesmo? Para você ver. Os anos, hein? A idade. Nabucodonosor. O caboclo do Muju. Aí, Ruth, Nabucodonosor... Ele era considerado um deus. Era. Você vê que tem outra história na Bíblia que fala que a pessoa era representada como um deus. Está lembrado disso? Na época de Radassa, da rainha Esther.
ela adentrou a parte principal do reinado, onde o rei fazia audiência e só entrava quem era chamado. Quem não era chamado já tinha os guardiões para matar. Porque quem não é chamado para entrar ali, ele era um invasor. Ela entrou, invadiu. E aí todo mundo ficou olhando. Já vinha mas ela com teve machado. que se preparar em jejum e Pois é, oração. escute. Aí ela tá ali, o rei olhou e disse, o negócio é sério. A minha esposa vinha aqui adentrar, ela sabe que ela pode ser passada a fio de espada, que ninguém pode aderir a esse círculo aqui se não der autorização. Aí o que ele fez? Ele olhou para ela e levantou o cedro. Aí todo mundo quietou. Tá. Todo mundo quietou. Aí disse, o que tu queres, minha rainha? Pode pedir até a metade do meu rei que eu te dou, do meu reino que eu te dou. Aí, não, pá, não quero de tudo não. Eu só quero te convidar para uma festa. Né? Então, isso é uma coisa que está dentro da Bíblia. Existia Faraó e outros reis, era considerado um deus no seu país. Como eu estava falando, Nabucodonosor, ele se considerava... Tu sabia que ele só fazia o cocô de madrugada para ninguém não ver? A comunidade do Egito sabia que ele era um deus porque ele não cagava. Na linguagem mesmo, popular. Tu não sabia dessas coisas, são as culturas da Bíblia que a gente estuda, e aí a gente sabe que havia isso. Ele só fazia escondido de madrugada lá dentro da sua recâmara. Você vê como a Bíblia ela ensina muita coisa para nós. Mas quando você estuda a Bíblia oral, né? Baruch Hashem. Pode ir. Nossa, cara. Pode. Nabucodonosor, ele se considerava um deus. Tem paciência com o teu velho. E aí, no dia que o Eterno castigou ele, que Deus é esse, né? O Deus único, o Criador, castigou ele só com assim, 7 anos, como um animal. Quando ele voltou, já foi temendo o Criador, né? Rapaz, tu vai virar bicho por 7 anos. 7 anos. Aí ele ficou lá. Todo mundo que passava naquela ponte olhava para aquele Pantanal e dizia, olha, ali tem um bicho, ali era um rei. Ele desobedeceu a Deus e Deus fez ele virar bicho comendo capim, se alimenta de capim. Aí o orvalho molhando o corpo dele. Era bicho já, era animal. Então, aquilo era um exemplo. Você pensou que todo pecador mentiroso, safado, o Eterno transformasse em bicho, esse mundo ia ficar cheio. Em animal. Com 7 anos ele voltou outra coisa, mas era um bicho tão feio que ninguém queria matar para comer. E voltou totalmente diferente. Mas 7 anos comendo capim, lodo. Quando ele voltou pro palácio como homem, já o povo dele não aceitava mais, porque lá ele servia outros deuses, né? Lá no palácio. E aí eles não aceitavam mais, porque quando a pessoa conhece o Eterno, ele vai falar o quê? Sobre o Eterno, né? Aí eles já não aceitavam. E terminaram tramando para matar ele, porque senão ele ia contaminar o palácio, né? Porque quando a gente começa a falar do amor do Eterno, pela criação dele, que nós somos essa criação da mão dele, obra de suas mãos, aí ele disse, não, tem que cortar o mal pela raiz. Armaram contra ele, né? E terminaram matando ele por causa disso. Ruth, Nabucodonosor invade Israel com seu exército, mata um bocado de judeu, foge esses israelenses para outras nações, apanha o mais qualificado, leva uma diáspora para a Babilônia. E ali ia 4 homens santos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 homens santos que ali. Mas tinha mais gente. Tinha mais. Mas Daniel, o profeta, ele tinha 14 anos de idade. E ele foi levado ele já era como escravo. Já era profeta. Quando chegou na Babilônia, ele começou a profetizar no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque eles tinham que fazer essa diferença. Porque lá na Babilônia,
havia muitos deuses, e o Deus que reinava na Babilônia não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele profetizava, 14 anos ele fazia com o dedo de profeta assim na cara, de rei, podia ser de quem for, e dizia, assim diz o Senhor. Se fosse outro, tinha medo, né? Tinha medo, porque os profetas de hoje, eles falam, mas não identifica quem fala, né? É aí que entra a mentira, entra os enganos. É a profecia de interesse. E Já ele... tinha mais que pelos estudos, além deles fazer prisioneiro, muitas vezes eles castravam as pessoas. Diz os estudos que Daniel foi castrado. Daniel se Mas tornou mesmo eunuco. assim- Ele se tornou, não, ele foi forçado a ser eunuco. Foi, eles pegavam a força, era uma vergonha pro homem. Aí capava ele e botava para cuidar das mulheres do rei. É mais útil. Mas o Eterno honrou ele, fez dele um governador dentro do Egito. Ele era considerado o Mas homem, mesmo assim ele mestre dos ele mestres, permaneceu mestre macho. dos magos. Ele permaneceu macho, né? O profeta não deixou raízes porque ele foi preso com 14 anos de idade e lá ele era muito inteligente e eles tinham medo desse judeu, porque o judeu, quando o judeu é inteligente, ele ganha tudo, ele cresce onde ele chega, Então, quando eles acontecia compram tudo. qualquer coisa, chama lá Daniel. É, Daniel tinha chama lá o que- profeta, então vamos capar ele, que é para... Agora, Nabucodonosor tinha um chefe do exército. Ô, coisa ruim aquele cara. Ele que comandava. Mas, Ruth, quando se trata, assim, de um servo, uma serva de Deus, tem gente que ainda não entendeu. Porque quando vem a tribulação, uma vez eu ia passando, aí eu olhei dentro do buraco, tinha um homem lá dentro do buraco. Aí era na cidade, deixa eu ver, era lá em São Félix, aquela rua principal. Um prédio grandão, e eu olhei, tinha um homem lá embaixo, aí eu parei assim, era 6h30, aí eu falei, rapaz, Léo, isso é tudo, tá aqui. Moço, tu fazendo isso, descendo, não, eu tô vendo aqui a coluna, está sentado direitinho, então, mas essa hora, Léo, mas tu é empresário, tu fica aqui, tu não tem medo de sequestro, essas coisas, não. Não, ele andava simplesinho mesmo, simples. Mas ele me disse uma coisa, um dia eu conversando com ele sobre o progresso dele, que ele cresceu, nós crescemos juntos, mas ele cresceu no mundo dos negócios, dos business, ele tinha visão de águia. E eu conversando com ele, eu disse assim, Léo, o nosso país está em crise, né? A inflação aumentando cada dia. Aí ele falou assim para mim, olha, Raimundinho, não te preocupe com isso não, trabalha. A gente tem que aproveitar a crise para crescer. Se você crescer na crise, quando vier a prosperidade, aí que ninguém te segura mais. É o que ele fez. Né? Tem que saber a hora de você agir. Na hora de agir, você cruza o braço por causa da tribulação, da perseguição, da crise financeira. Aí é a hora de você perder tudo que tem. A jorrada leva. Mas se você agir com sabedoria, aí é oportunidade. Toda crise é oportunidade para você crescer. Você pode estar deixando o cavalo selado passar na sua frente e você não montar. Bora, nós chegamos ao final. Amanhã nós vamos continuar a história. Você viu que quando eu li, José encontrou com um homem. E esse homem era um anjo. Então você vai ver que anjo, ele não se apresenta como anjo, mas sim como homem. E se você não tiver como identificá-lo, você acha que é apenas um homem, né? Está escrito assim, Ruth, que muita gente, por ser hospitaleiro, hospeda anjo na sua casa. Nas suas casas. Tem, por exemplo, assim, o que Abraão, o que mais conquistava o coração do Eterno? O que mais o Eterno se alegrava de Abraão, né? Ele era hospitaleiro. Hospitaleiro, era caridoso. Então, pessoas que não tinham nem o que comer, não tinha onde dormir, ele ficava às 5 horas da manhã ali orando, Baruatá, Donai, o Rei, pedindo para o Eterno enviar pessoas que estavam viajando sem destino para a casa dele, para ele dar roupa, dar comida e alimentar com a Torá. O intuito dele era ensinar a Torá. Aí a gente fica pensando, será se o dia de Abraão é diferente dos dias de hoje? Não, porque hoje, para você hospedar alguém na sua casa, é difícil. Não, Ruth, ele tinha, por exemplo, assim, o cômodo separado da residência dele. Estava dentro das terras dele, mas ele tinha o lugar
onde hospedar as pessoas. E aí ele fazia muita amizade. Nós temos muita gente que tem um coração assim voltado como o de Abraão. Nós conhecemos lá em Anápolis o pastor da Peniel, né? Pastor Arnaldo. O pastor Luiz Rosa está assistindo a gente, ele está lembrando de pastor Arnaldo. Né? Quantas vezes nós fomos lá dar estudo? Quem está também ligado com a gente lembra do pastor Arnaldo é a irmã Eliane. Lá, eu já está em Minas, mas estava em Anápolis, junto com a gente ali, a gente próximo, morava na mesma rua. Mas a gente vê no pastor Arnaldo, o pastor Arnaldo não tinha um centavo no bolso, mas entrava dentro da cidade de Anápolis com a Kombi velha, catava aquelas pessoas drogadas, né? Aquelas pessoas do vício do álcool, moradores de rua, enchia aquela Kombi e levava ali para a cidade de Goianápolis, aquela cidade do tomate, dos cantores sertanejos. E lá ele tinha um sítiozinho que ele alugou, nem dele não é, alugou aquele sítio e ali começou o trabalho para libertar as pessoas da droga, do álcool, né? Nós vocês estão fizemos depois. Escute, rapaz, mas tem gente que quer ouvir, rapaz, deixa o testemunho. Tu vai fazer o que agora? Ah, menina, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Eu não sei porque que dono de casa todo dia tem tanta coisa para fazer, né? Não pode nem parar, mas dá um time aí, deixa eu só encerrar. Você que ainda não curtiu, vamos curtir, compartilhar. Não esqueça de se inscrever, se você que é novo no canal. Esse teu telefone tá dando boot. Se tiver problema com o celular, não esqueça que tem a UTI Cell aqui na Folha 20. Só é você trazer, você esperar a hora deles. Conserta na hora. Tem gente que fala assim, o meu telefone, o diabo entrou nele, ele está endemoniado. Mas também você, se levar na UTI Cell, na mesma hora, ele passa a funcionar, que lá ele expulsa o demônio do erro, né? Conserta tudo. Então, mas aí, meu amigo, deixa eu mandar um abraço para o pastor Arnaldo da Peniel. Hoje, a Peniel é uma associação de utilidade pública dentro de Anápolis, onde ali está sempre recrutando os novos alunos para ficar 9 meses para deixar o vício do álcool, da droga. E a gente quer parabenizar essa família do pastor Arnaldo e todos os monitores que trabalham com ele ali. E a gente, nessa manhã de segunda-feira, nós queremos dizer que é interessante fazer caridade, porque é a única coisa que mexe o coração de Deus, né, Ruth? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Então diga aí, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Shalom.